Olá, meus queridos, boa noite, paz seja com todos. Estamos dando início a mais um momento com Deus na madrugada deste domingo para a segunda, aonde Deus mais uma vez ele nos concede por meio da sua graça a oportunidade de buscarmos a ele em oração e de meditarmos ou refletirmos na sua palavra. E eu creio que Deus hoje mais uma vez tem uma palavra para o seu coração. Mais uma vez o Senhor, ele tem com certeza preparado um maná do mais alto dos céus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Você já vai abrindo o coração, né? Patrícia, Deus abençoe. A irmã Nalva que está chegando aí, irmã Sônia, Deus abençoe, Pai seja com todos. E o nosso irmão Romualdo, que já está aqui dividindo a tela comigo. Boa noite, irmão Romualdo. Pai seja contigo. Amém, pastor. Pronto. Eu vou estar aqui fazendo a oração inicial, né? E vou estar passando já para o Senhor estar trazendo a reflexão em nome de Jesus, tá bom? Amém. Pronto. Meus queridos, bom estar mais uma vez na presença de Deus. A irmã Flaviana está chegando aí também. Que Deus abençoe, boa noite. E bom é saber, queridos, que o Evangelho, ele nos alcançou. Em um dado momento da nossa caminhada, alguém pregou, usado pelo Espírito Santo, esta palavra que hoje nós temos lido todos os dias nas madrugadas, essa palavra que tem sido uma bússola para nós, essa palavra que tem sido a luz para os nossos pés, a lâmpada para os nossos pés, que tem sido a luz para o nosso caminho, essa palavra que tem nos fortalecido, nos alimentado, que tem confrontado a nossa natureza pecaminosa e tem nos feito sair do pecado para viver em santidade, conforme o Senhor tem planejado para nós. E um dia alguém pregou essa palavra para nós. Um dia a fé brotou em nosso coração, porque essa palavra ela foi pregada. E o nosso Deus ele tem usado esse instrumento poderoso que é a sua palavra, que é eficaz, e eu tenho certeza que nessa noite ou nessa madrugada não vai ser diferente. Deus vai falar ao seu coração. Deus tem uma palavra para você nessa noite, em nome de Jesus, nessa madrugada. E já peço que vá abrindo o coração, porque o Senhor, ele no passado começou a usar os apóstolos, depois que cumpriu o seu plano na terra por meio de Jesus, e os apóstolos, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar a palavra aos confins da terra, aos gentios, não somente aos judeus, a todos que tinham um coração aberto para ouvir a palavra de Deus, Deus os acrescentava no seu reino. Eu quero compartilhar com vocês um ponto da palavra do capítulo 13 de Atos, antes de orar, no versículo 49. É um versículo só, bem curto, que fala o seguinte: capítulo 13, versículo 49 de Atos, diz: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Ou seja, o apóstolo Paulo e Barnabé, depois de receber ordem do Espírito Santo para agora pregarem o Evangelho, eles encontraram muitas dificuldades, não eram poucas. Pessoas que se levantavam, eles eram apedrejados, eles eram aprisionados, mas eles, com ousadia e coragem que o Espírito Santo concedia para eles, eles pregaram o Evangelho e o Evangelho se espalhava por toda a região. Não é diferente nos dias de hoje. Estamos pregando um Evangelho que tem uma eficácia, que vai além do meu poder ou da minha visão de ótica, e mais do que isso, vai além da minha imaginação, compreender o efeito que essa palavra vai ter na vida de alguma pessoa, de alguém que está escutando ela agora, ou que vai escutar mais tarde. Então, nós vamos orar e já passar para o irmão Romualdo, para ele estar aí ministrando essa palavra, trazendo essa reflexão ao nosso coração em nome de Jesus, sabendo que assim como se espalhou no passado o Evangelho, ele se espalha hoje também, ninguém pode parar o que Deus já planejou para a humanidade. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, ainda em tua presença, meu Pai, depois desse momento breve, onde introduzi por meio da tua palavra esse pensamento reflexivo para a tua igreja, eu quero orar agora, ó Deus, e pedir que o Senhor use a vida do teu servo, irmão Romualdo, e que de forma poderosa, através da boca dele, a tua palavra se manifeste ao coração de cada pessoa que neste momento participa junto conosco ao vivo desta live e daqueles que irão visualizar, ó Deus, o Senhor os alcance nas suas necessidades, porque em
entendo, ó Deus, que a eficácia não está no homem, e nós entendemos isso. A eficácia está na tua palavra. Portanto, ó Deus, faz-se cumprir o teu plano, faz-se cumprir a tua vontade através da vida do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Alcança os corações contritos nesta noite, nesta madrugada. Alcança os corações desesperados, os corações, ó Deus, que estão desanimados, entristecidos, ou porventura, aqueles, ó Deus, que estão angustiados e aflitos, sejam alcançados nesta hora, em nome de Jesus. E que o Senhor, em tudo isso, seja glorificado para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Irmão Romualdo, a palavra está com o Senhor, viu? Seja bem-vindo e que Deus continue lhe usando e lhe abençoando. Amém, meu pastor. Obrigado. A paz para todos os irmãos. Uma boa noite para todos. Né? Me sinto feliz por essa oportunidade de trazer essa reflexão para nossos corações. Né? Vou dar uma lida aqui na palavra do Senhor, em Atos, capítulo 14, versículo 3. Vou ler aqui e a gente vamos refletir diante dessa palavra aí, todos Amém. nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão nesse momento participando, né? Que isso é bom para a nossa vida, para amadurecimento, crescimento espiritual. Atos capítulo 14, versículo 3, que diz assim: os apóstolos ficaram muito tempo em Ícone, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles poder de fazer milagres e maravilhas. Amém? Amém. Amém. Quando se fala do livro de Atos, me fortalece muito, irmão, porque a gente vê os feitos, né, que Deus fez através dos discípulos, dos apóstolos, né? E isso Verdade. nos encoraja a lutar, a guerrear, a participar cada dia mais do Evangelho do Senhor. E lendo o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, sobre a primeira viagem missionária de Paulo, né, onde Paulo saiu para anunciar o Evangelho com toda a ousadia, todo o poder dado por Deus, isso me alegra muito. E através de Paulo, deu para tirar, através da vida dos discípulos, através de Paulo, deu para tirar 3 pontos importantes para a nossa vida espiritual. A primeira é a oração, porque Paulo era um homem de oração. Então, servia de exemplo para a igreja do Senhor. Paulo era uma referência para a igreja do Senhor. Era um grande missionário do Senhor. Depois do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo foi um dos grandes missionários que implantou muitas igrejas através do poder do Senhor. Então, quando se fala de Paulo, eu me alegro muito, né? E tiro esses 3 pontos, essas 3 qualidades essenciais. São várias, mas eu quero citar 3, que Paulo era um homem que ele orava, ele se dedicava a Deus na oração. Porque Paulo sabia que a oração era o diálogo com Deus, que a oração era a chave da vitória. Então, quando Paulo orava, o Senhor respondia. É o que todos nós hoje devemos fazer e estamos fazendo para a glória de Deus. Né? Deus, através do nosso pastor, né? Deus usando o nosso pastor, nos trouxe a esse esclarecimento, a esse desejo dentro de nós de buscarmos a face do Senhor. Então, a oração, Paulo entendia que a oração era o diálogo com Deus. E ele não podia perder essa comunhão com Deus, esse diálogo com Deus. Porque quando nós falamos com Deus, Deus nos responde. Então, Paulo ele se dedicava através da oração. Porque Paulo sabia que a oração era a chave da vitória. E o segundo ponto era que Paulo confiava no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo sabia que era um nome que estava acima de todos os nomes. Não era um nome de uma pessoa que estava morta, mas era o nome de uma pessoa que está viva e reina eternamente. Não é um nome comum, o nome do Senhor Jesus. Então é por isso que nós devemos fazer como Paulo. Paulo era um homem que ele honrava o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele valorizava o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele glorificava o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabia que Jesus Cristo reina e vive eternamente. Amém. Então, onde quer que nós formos, onde quer que nós andamos, temos que valorizar esse nome. Temos que honrar esse nome em nossa vida. Porque carregamos um nome
não é um nome comum, é um nome que está acima de todos os nomes. É o nome Amém. chamado Jesus, né? Muitos aí clamam ao nome de outros, de outros, chamam por nome, mas nós clamamos, fazemos menção do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E o segundo e o terceiro ponto é que Paulo amava as vidas. Paulo amava, Paulo dava vida por outras pessoas. Paulo sofria, como nessas passagens que nós vemos aqui, aonde Paulo foi, no capítulo 14, aonde Paulo foi dado como morto, foi lançado para fora da cidade como morto. Mas Jesus Cristo levantou Paulo novamente. E através dele, Deus começava a operar milagres, maravilha através dos seus discípulos, confirmando que Deus estava com ele. E muitos hoje, irmão, querem poder, querem ver Deus operar maravilhas, mas às vezes não se dedica na oração, não É se isso mesmo. dedica em buscar a comunhão com Deus. Sabemos que vivemos dias difíceis, né? Dias difíceis, que não está fácil. E muitos têm caído, muitos têm se afastado, muitos têm deixado a presença de Deus, É né? isso mesmo. E isso aí tem levado a muitos à ruína. Mas Deus nos chamou para estar firme na rocha. Porque ele garante, quando nós deixamos de olhar para o alvo que é Jesus, simplesmente caímos. Então não podemos perder essa comunhão com o nosso Deus. Não podemos deixar de orar, porque a oração é que quebranta os nossos corações. É A assim oração é mesmo. que nos motiva a confiar no Senhor Jesus, né? A oração é a porta que abre para tudo. É a oração. Quando nós oramos, estamos dialogando com o nosso Deus. Imagine Sim. aí, quando você deixa de falar com um familiar, quando você deixa de falar com um amigo, que você fica muito tempo sem falar com ele, a tendência é o quê? É se esfriar aquela união, é se esfriar aquela amizade. Não é diferente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar, nós cada dia mais distanciamos de Deus. É E Deus verdade. nos chamou para dialogar com Ele, para estar sempre falando Aleluia. como Deus descia no Éden para falar com Adão, porque Deus Glória a Deus. sentia, né, de falar com Adão. Deus queria ouvir a voz de Adão. É Quando Deus verdade. falou para Adão, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava naquele momento. Porque o nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabia onde Verdade. Adão estava. Mas ele queria ouvir a voz de Adão dizer, estou aqui, Senhor. Deus queria ouvir a voz de Adão. E Adão Verdade. foi e simplesmente falou, estou aqui, Senhor. Eu tive medo e me escondi. Então Deus queria ouvir de Adão, como Deus hoje quer simplesmente falar conosco, quer estar ouvindo a nossa voz, clamar a Ele, buscar a Ele. E quem mais busca, mais recebe. Então, se você quer receber de Deus, se eu quero receber de Deus, vamos fazer algo diferente. Vamos fazer algo que chame a atenção do nosso Deus através da oração, né? Buscando a presença de Deus, clamando a Ele. Sabemos, como volto a dizer aqui, que não é fácil, é difícil, né? Não é fácil. Mas com a ajuda do nosso Deus, nós podemos, irmão. Que a Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Então a vitória vinha através do discípulo, né? Que é o nosso exemplo, né? Que devemos olhar, né? Foi quem Jesus, na partida Jesus deixou para dar continuidade, e eles abraçaram e obedeceram ao Senhor, é que a gente venha seguir esses passos, né? Valorizando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, honrando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nome que nós carregamos sobre a nossa vida, porque nós vemos muitos escândalos, pessoas trazendo escândalos sobre o nome de Jesus, né? Diz que ama, clama por Jesus, mas estão distantes do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade. Então, misericórdia por essas vidas, porque nós falamos assim, hoje eu estou de pé, mas tenho que tomar cuidado, né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mas eu volto a dizer, se nós buscarmos a Deus em oração, clamarmos repetidamente, não deixarmos a oração de lado, com certeza vamos ter vitória. E foi para isso que Deus nos chamou, para ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. A vitória é Amém. nossa. E eu estou aqui para deixar essa reflexão, falando do nosso apóstolo Paulo, que na sua viagem missionária, né, ganhou muitas almas para Cristo. Paulo amava as vidas de verdade, dava vida por outra vida, né, intercedia pelas vidas, buscava cada dia resgatar as vidas das mãos de Satanás. E a igreja é assim, irmão. A igreja tem que avançar. A igreja foi chamada para avançar. A Bíblia diz que a porta do inferno não há de prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Por quê? Glória a Se a Deus. porta está fechada, para ela não prevalecer fechada, alguém vai ter que avançar. Alguém vai ter Isso que mesmo. arrombar essa porta.
né? E a igreja foi chamada para isso, para avançar. Mas para avançarmos, temos que estar embaixo da oração, temos que estar embaixo da proteção de Deus para alcançar essa vitória em Cristo Jesus. É isso Então, que mesmo. Deus em Cristo continue abençoando os irmãos, até que o Senhor botou em meu coração essa reflexão, que possamos buscar ao Senhor, possamos dedicar ao Senhor, né? Cada dia mais, lendo a palavra de Deus, orando, se dedicando, para que Deus venha cada dia responder às nossas orações. Que Deus abençoe a Amém. todos e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meu Louvado pastor. seja Deus. Louvado E a seja todos, Deus, meus irmão. irmãos. O senhor vai estar orando, irmão Romualdo. E como é bom, né, a gente ter esse ensinamento através do Espírito Santo sobre a vida do apóstolo Paulo, de Barnabé e dos mestres e profetas que atuavam ali na igreja primitiva e que davam testemunho, né, de Jesus e dos seus feitos e testemunho de Deus, e os sinais seguiam a eles, os prodígios, os milagres estavam sendo realizados a todo tempo. Agora, uma coisa que me chama a atenção nesse ponto do texto do livro de Atos é quando o apóstolo Paulo fala e deixa claro que é necessário que para se pregar o evangelho, para se ser servo de Deus, para que a gente hoje viva em santidade, é necessário que a gente atravesse um vale chamado tribulação, ou seja, todo servo de Deus atravessa por um vale chamado tribulação. E o Senhor falou uma coisa importante: quando a gente ora e se aproxima mais de Deus, pode esperar, porque mais levantes do nosso inimigo vão acontecer, mais lutas vão chegar até nós, mais perseguições, porque o intuito do nosso inimigo é nos afastar da presença de Deus. E o que é que fortalece o crente? É o que o senhor falou. Por que Paulo sustentou, ou por que Barnabé suportou tudo? Porque eles voltavam sempre do lugar onde eram expulsos, até apedrejados, que esse texto vai dizer que Paulo foi apedrejado de tal forma que achavam que ele estava morto, deixaram ele ali como morto. Os discípulos vieram, cuidaram dele, ele se levantou, ainda continuou ali pregando o evangelho, depois saiu, pregou em outro lugar e voltou a pregar de novo. E o que é que impulsionava esse homem, senão o amor que ele sentia por Deus e o fato dele estar intimamente ligado ao Senhor por meio da oração? Era isso que fazia com que Paulo não parasse. Então, essas madrugadas têm sido extremamente proveitosas. Nós estamos orando sempre, buscando a face do Senhor. E assim, eu sei que Deus está ouvindo as nossas orações. Tanto que eu falei hoje no culto, eu acho que o senhor ouviu, não tenho certeza se eu estava no primeiro ou no segundo culto, não lembro. Mas no segundo culto eu falei, né, porque o segundo culto, Deus também derramou da sua graça ali, a glória de Deus podia ser sentida também no segundo culto hoje, mais uma vez, a manifestação de Deus foi tão forte que o irmão Antônio, quando ele subiu no altar, ele chegou a fazer esse comentário, que ele achou que Deus estava voltando hoje, da presença de Deus ser tão forte no culto. Eu senti a mesma coisa, nunca senti Deus ao longo dos 10 anos que eu estou aí pastoreando essa igreja, como eu senti nessa noite, nesse culto agora, nesse segundo, no primeiro nem tanto, mas no segundo eu senti Deus, um mover de Deus tão forte, como eu nunca senti ao longo desses 10 anos. E eu só posso dizer uma coisa, irmão Romualdo, tudo isso é resposta de oração. Estamos orando nas madrugadas para Deus avivar a obra dele, para Deus revestir de poder a igreja dele, para que a igreja dele faça ou cumpra a missão que está confiada em nossas mãos. Então, eu peço que o Senhor esteja orando, né, pela igreja, esteja orando para que Deus nos alcance, esteja orando de acordo com o que o Espírito Santo lhe direcionar agora, em nome do Senhor Jesus, e logo depois da oração nós encerramos e voltamos amanhã com mais uma live. Fique à vontade em nome de Jesus. Amém, meu pastor. E é como o senhor falou aí, né? Com certeza, quando a igreja está orando, está no caminho, com certeza vem perseguição. Quando a igreja se levanta para orar, vai vir mesmo as perseguições. E aí Paulo sabia disso, né? Que Paulo, quando se converteu, Jesus falou que ele iria padecer pelo nome de Jesus, né? Que ele iria sofrer pelo nome de Jesus. E sofreu verdadeiramente. Mas Deus deu vitória a ele em nome de Jesus. Tem até um texto, irmão Romualdo, desculpe lhe interromper, antes do senhor orar, que eu me lembrava aqui, e eu fui buscar ele em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15,
o apóstolo Paulo fala uma coisa muito, mas muito interessante, dentre todas que Deus usou ele para falar. E ele diz assim: eu de muito boa vontade. Ou seja, ninguém estava forçando o apóstolo Paulo a fazer isso. Ele não estava fazendo por dinheiro que a humanidade pudesse agora conceder para ele fazer isso. Ele estava fazendo de boa vontade, de bom grado. Ele estava fazendo porque amava a Deus e amava o seu evangelho. Aí ele olha para os coríntios e diz assim: eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós. Ainda que amando-vos, eu seja menos amado por vocês. Ou seja, ele sabia quem era o seu Deus, ele sabia quais eram as promessas que estavam sobre ele, independente das pessoas amarem, independente das pessoas estarem junto dele, de ter agora uma comunhão com ele precisava era de Deus para poder fazer a obra, ele precisava da comunhão com o Espírito Santo, e isso fazia com que ele se movesse, ou o Espírito Santo movia ele de tal forma que ele realizava sinais e prodígios sobre a face da terra por meio do poder de Deus. Então, que sirva de exemplo para a gente também essa mensagem de Paulo. Fique à vontade, irmão. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Amém, Jesus. em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos Louvamos o Senhor, por essa Deus. oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Pai. E esta hora, Pai, onde muitos, Senhor, está dormindo, Pai, está no seu conforto. O Senhor tem nos ajudado, Senhor, a estar de pé neste momento, para poder, Pai, estar orando, para poder estar meditando na tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue fortalecendo a vida dos irmãos. Ó Deus, que o Senhor continue dando graça ao nosso pastor, meu Pai, dando sabedoria. Que o Senhor continue, Pai, dando projeto no coração dele, Pai, para que ele possa transmitir esses projetos que o Senhor botou no coração dele para a tua igreja, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar, Pai, cada um dos teus filhos, livrando de toda a enfermidade, Senhor. Ó Pai, aquele que se encontra nesse momento no leito do hospital, Senhor. Ó Deus, que está ali sem esperança, Senhor, que tem perdido a esperança, que o Senhor visite a vida dessas pessoas, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, trazer para revirar o quadro da vida dessas pessoas, meu Pai, e dar saúde a elas, Senhor. Deus, eu só tenho a te pedir, Senhor, eu sei que os teus olhos estão abertos para tudo, Senhor, o que está acontecendo aqui na terra, Senhor. Eu sei porque a tua palavra nos diz que os teus olhos estão sobre a terra, Senhor. Então, Deus, que o Senhor, meu Pai, se cumpra a tua vontade, Pai, aqui na terra, meu Pai. Se cumpra o teu querer, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, Pai, para te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito e cremos que o Senhor fará grandes coisas ainda em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Dai-nos uma noite em paz, Senhor. Que o Senhor nos guarde enquanto dormimos, Senhor. Que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor. E que o Senhor possa se revelar em sonhos, às madrugadas, Senhor. Que o Senhor possa fazer tudo segundo a tua vontade, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu filho amado. Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Romualdo, que o Senhor continue lhe abençoando, viu? Abençoando a sua família, abençoando o seu lar, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo continue lhe usando, para onde quer que o Espírito Santo lhe conduza, ele lhe conceda uma palavra com ousadia para alcançar as vidas, em nome de Jesus, tá? Eu vou estar orando, finalizando agora, e já agradeço ao Senhor pela disponibilidade, né, por se colocar na brecha, por se colocar na posição para fazer a vontade do Senhor. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Vou estar orando, despedindo cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, só o Senhor conhece, ó Deus, os sentimentos que habitam em nossa alma, e só o Senhor entende. E mais do que ninguém, ó Deus, sabe o nosso assentar e o nosso levantar na tua presença. Eu tenho te apresentado, ó Deus, a tua igreja, não só a igreja do Ficam Dois, mas as igrejas que foram constituídas, ó Deus, sobre a face da terra, aonde se manifesta a tua glória, aonde, ó Deus, o teu evangelho do reino é pregado. Eu quero pedir, ó Deus, aviva, ó Deus, esta igreja, a começar por mim. Traz sobre nós, ó Deus, o avivamento para este tempo, para essa geração, para que possamos, ó Deus, como tua igreja, pregar o teu evangelho, falar do teu amor e com eficácia e ousadia fazer as pessoas, ó Deus,
Deus, saírem das trevas em que estão vivendo e virem, ó Deus, viver na luz do teu evangelho. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor nos alcance, Espírito Santo de Deus, todos os dias nos alcance com o entendimento acertado da tua palavra. Abre, ó Deus, o nosso coração e o nosso entendimento para compreender a tua verdade e praticá-la todos os dias em nossas vidas. Eu já despeço, ó Deus, o teu povo que me ouve nesta hora, que está acompanhando esta live. Já peço, ó Deus, que o Senhor venha ou continue abençoando de forma rica e abundante a vida do teu servo, nosso irmão Romualdo, a sua família, o seu lar. Eu agradeço ao Senhor por todos, ó Deus, que se disponibilizaram antes dele e que têm colocado, ó Deus, o seu coração para fazer a obra do Senhor sobre a face da terra. Que o Senhor, ó Deus, continue usando o teu servo, ou usando as tuas servas e os teus servos também, em o nome de Jesus. Toma a direção de nossas vidas e nos ajuda, ó Deus, a todos os dias compreender o teu plano e viver segundo a tua vontade sobre a face da terra. Ser com teu povo, ser com as suas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vou estar despedindo vocês agora. Boa esta palavra que foi ministrada ao nosso coração, queridos. Deus continue, mais uma vez eu reforço, continue lhe usando, irmão Romualdo, e abençoando em nome de Jesus. Lembrando que hoje, ao meio-dia, nós temos a oração da hora sexta, onde a palavra que Deus ele tem para nós vai nos ensinar a perseverar na presença dele. Pastor Alex vai estar aí orando ao meio-dia junto com todos nós e vamos estar aí buscando a face do Senhor ao meio-dia em nome de Jesus. E voltamos de madrugada, 0h nós estamos aqui de novo com mais uma live onde estaremos buscando a face do Senhor e lendo, meditando na sua palavra em nome de Jesus. Porque assim Deus orientou a Josué. Josué, ele estava começando na liderança, e a Bíblia diz que Deus, ele disse a Josué, se você quer prosperar, se você quer ser bem-sucedido, medita de dia e de noite na minha palavra. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas faz tudo de acordo com o que está na minha lei. Assim também é o povo de Deus no século 21. Vamos continuar meditando e prosperando e sendo bem-sucedido em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Irmão Romualdo, quer falar mais alguma coisa? Não, meu pastor. Não? Então, deixa eu despedir vocês com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce e consolável comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, não só hoje, queridos, mas sempre em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus, boa noite e até amanhã em nome de Jesus.